para uma grande festa chamada Bodas do Cordeiro, aonde Jesus vai casar com a sua noiva, e a sua noiva gloriosa. Jesus não vai casar com uma menininha. Então percebe o trabalho que nós temos, e como precisamos ser trabalhados. Porque se nós avaliarmos a realidade daquilo que Deus quer fazer no nosso domingo hoje, nós estamos lascados. Porque talvez hoje você está falando, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal, eu queria parar. Talvez alguém está dizendo, nossa, hoje era o último dia que eu estou vindo aqui, se Deus não falar comigo eu não vou vir mais. Sabe, irmãos, essas frases, elas precisam mudar, porque eu vou lá, se Deus não falar comigo eu não vou mais. Sabe o que está dizendo? Que você é o centro do universo e você não é. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, e você precisa nesses dias difíceis entrar e talvez ver alguns vídeos da África do Sul, como alguns nossos irmãos estão vivendo lá, e nesse exato momento eles estão realizando cultos, que nem um lugar como esse que você está, eles têm, em terra batida, comendo sabe lá o que, purê amassado na mão, e sabe como eles estão? Sorrindo para a vida. Sorrindo para a vida. Aí nós estamos aqui, temos casa, temos carro, por mais difícil que esteja, mas estamos bem, desanimados. Isso não é para você, isso também é para mim, porque tem hora que me pega também. A gente já chega aqui com a cara amarrotada, e aí a gente quer que o Senhor vem Senhor. Como o Senhor vai vir, se você está olhando para você e dizendo, eu sou o centro do universo, olha o problema que eu estou, e ninguém cuida de mim, ninguém liga para mim, ninguém fala nada para mim. Irmão, pode ter certeza, se o Senhor está vendo a sua dor, e Ele entender que você precisa de alguém, Ele vai levantar, seja onde for. Sabe outra coisa que eu tenho percebido? Estou falando de relacionamento agora, tá? Parece que eu estou saindo um pouco, mas fique tranquilo. Por exemplo, o Lucas está aguardando a minha ligação para ele. Só que eu não liguei. Eu estava trabalhando e eu não pensei. E o Espírito me lembrou também disso. Aí o Lúcio vai e liga para o Lucas. E fala tudo que o Lucas queria ouvir do Lúcio. Só que, ou melhor, tudo que o Lucas ouviu do Lúcio é o que ele queria ouvir de mim. Estou me usando como exemplo, mas pode ser qualquer um. Aí uma hora nós estamos num lugar, e aí o Lucas fala, olha, o Lúcio ligou para mim, porque eu estava precisando, só que ele está falando isso para mim. O que você acha que ele está querendo dizer? Você não ligou para mim, mas o Lúcio ligou. Quem já viveu isso? Su? Deu para entender só no seu olhar aí, viu? Tipo assim, né? Eu queria que você ligasse, você não ligou, mas Deus usou o Lúcio para ligar para mim. Oh, glória a Deus pelo Lúcio. E que Deus levante mais Lúcios no nosso meio. Estou dando exemplo, viu, Lúcio? Nosso irmão corredor. Sabe por quê, irmãos? Isso é sério. Nós temos carência. Mas a nossa relação com Deus está um caos. Porque nós precisamos correr para o Senhor, não é sobre as pessoas, e é o Espírito que vai convencer, o Espírito vai tocar, e do nada ele pode tocar em alguém, e talvez ele tocou no Lúcio, porque não tocou em mim, e era o Lúcio que Deus queria usar para falar com você, mas você quer o Fábio. Tem alguém aí, irmãos? Parece que não é sério isso, mas é seríssimo, seríssimo, porque daí a gente desvaloriza o corpo de Cristo. Deus usa quem Ele quer. A frase parece, ouça ela, Deus usa quem Ele quer, e não quem você quer. Por favor, eu sei que é clichê fazer isso, mas eu preciso fazer isso, porque isso aí entra, tem a ver com psicologia, apesar que eu não entendo muita coisa. Vira para o teu irmão e diga, Deus usa quem Ele, capricha, faz biquinho, quem Ele quer. Não quem você quer. Faz assim agora para ele. Ui. Só para descontrair, para ficar gostoso aqui e eu ficar bem. Irmão, olha para mim. Vamos entender isso de uma vez por toda? Quem me ajuda? Você é maduro para compreender isso e sair daqui falando, a partir de hoje eu vou lidar com as minhas carências emocionais.
Senhor, eu sei que eu sozinho não consigo, então me ajuda, porque eu não quero mais ter esse tipo de comportamento na minha vida. E eu sei que eu sozinho não consigo, então me ajuda. Eu quero ser transformado pelo poder do Evangelho. E não pôr peso em ninguém. Cristo já levou as nossas dores. Tudo bem com vocês, irmãos? Olha para mim, todos. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Vocês me amam? Obrigado, sogra, você me ama. Então vamos lá. Então agora vai ficar um pouquinho mais gostoso. É que irmãos, eu estou com tanta coisa para falar aqui. Sabe, meu coração está borbulhando de coisas, mas eu não quero perder o foco. Vamos lá. Centralidade. Alguém que professa fé e deseja participar da ceia do Senhor pode ser excluído dela? O que vocês acham? Quem me ajuda? Alguém que professa fé e deseja participar da ceia do Senhor pode ser excluído dela? Vocês vão entender, vamos lá. Isso aqui era para ter falado semana passada, não deu, eu vou falar hoje. Aos que forem achados ignorantes, e ser ignorante no primeiro momento não é ofensa. A ofensa ou o confronto, ele parte a partir do momento que você ouviu. Enquanto eu não ouvi, é como a lei. Enquanto não existe lei, não há pecado. A partir do momento que a lei vem, ela aponta o pecado. E a lei, na realidade, serviu para isso, mas as pessoas acharam que podiam cumprir a lei por não compreender. Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Daí eu deixo para outros irmãos falarem. Então, aos que forem achados ignorantes ou cometerem escândalos, podem e devem ser excluídos desse sacramento. Por favor, ouça isso, não é eu que estou falando, tá, irmãos? Isso é a palavra de Deus. Pelo poder que Cristo deixou à sua igreja, até que recebam instrução e tenham o melhor procedimento. Sabe o que é interessante aqui? Que Ele deixou isso sobre a sua igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Tudo bem que isso tem um apontamento para a liderança, tudo bem que isso tem um apontamento para o presbitério, mas na realidade todos nós fazemos parte. Presta atenção no que eu quero dizer. Se tem algum irmão que em algum momento, e nós vamos entrar em alguns textos, nós vamos ver, que ele está passando por um momento de ignorância ou de algum escândalo, que nós compreendemos que na luz da Bíblia não está certo, como parte do corpo de Cristo, a igreja, e a igreja não é um indivíduo, a igreja é um corpo coletivo, de homens e mulheres que estão sendo amadurecidos, e Paulo vai dizer que nós precisamos aprender a fazer o bem, e eu já vou explicar o que isso significa. Nós precisamos corrigir estas pessoas. O problema é que o nosso lado sentimental, mas muitas vezes mais carnal do que espiritual, nós olhamos alguns irmãos sendo tratados, ou talvez sendo confrontados, em vez de a gente cooperar com o Evangelho, a gente coopera com a nossa carnalidade. Sabe por quê? Tadinho, tadinha, nós não pode deixar, tem que ir alguém, não, irmão, não, pecado não, as pessoas sim, mas o pecado tem que ser tratado. Se a Bíblia, se a palavra está dizendo que Deus não aceita, Deus não aceita. O que a gente pode fazer? Alguém me ajuda? Estou achando muito silêncio, irmãos. É pesado a palavra? Não, ajuda eu, sério, irmãos. Está pesado? Tá. Ou eu que estou comunicando? Como que vocês me ajudam? Está de boa, Marcos? Não, sério, irmãos, eu quero provocar vocês mesmo. Deu para entender que nós não estamos brincando de ser crente? Sim ou não? O que realmente
Perdão. Aos que forem achados ignorantes ou cometerem escândalos, podem e devem ser excluídos desse sacramento, pelo poder que Cristo deixou à sua igreja, até que recebam instrução ou tenham melhor procedimento. Ter melhor procedimento aponta para onde? Arrependimento. Porque qual é a proposta? Se eu estou vendo a Débora errar e chegar nela para corrigi-la, para que ela alcance o arrependimento e se arrependa. E a partir desse lugar, ela faça parte daquilo que o Senhor está fazendo. Porque não é sobre o pecado em si. Porque o negócio é mais baixo, nós sabemos disso. Mas é o arrependimento. Cara, se eu estou vendo que isso está me afundando e pode complicar até mesmo o corpo de Cristo, cara, no mínimo que me resta é se arrepender. Eu preciso de pessoas falando na minha vida. Então, que realmente alcance o arrependimento e tenha sua vida transformada pelo Evangelho e não por achismos. Que vai transformar a sua vida não é sobre o que eu acho ou o que você acha. O que vai transformar a sua vida é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para salvar o homem. O que nós estamos querendo aqui, apesar talvez nós não somos tão bons, porque temos que ser aperfeiçoados, mas a minha proposta aqui, irmãos, é ter uma comunidade saudável em Rio Claro, onde as pessoas vão olhar e falar: meu Deus, eu vejo Deus naquele lugar. Eu vejo Deus nessa pessoa, a forma de falar, a forma dela tratar. Não, mas não é porque nós somos bons, é que o mundo está tão em trevas que quando vê luz, dissipa as trevas. E já alguém dizia que as trevas ou a escuridão não existe, é a ausência de luz. Mas aonde tem luz, dissipa as trevas. Quem me entende? Isso é Evangelho. Não que ele se compara apenas a isso, ele é muito mais que isso. Não é sobre o que você acha, mas sobre o que o Evangelho afirma. Bom, isso é muito sério. O que o Evangelho está afirmando? Não adianta você ter achismo, tentar pegar e falar: não, eu acho que é isso. Não, eu acho. Então nos dá fundamento sobre o seu estilo de vida, nos dá base sobre o que você decidiu viver. Então nós vamos conversar. Porque a gente pode estar achando um monte de coisa indo para o inferno. Eu vou repetir. A gente pode estar achando muita coisa e indo para o inferno. Ok? Vamos ler alguns textos? Eu queria gastar tempo falando aqui, mas eu vou de leve, tá bom? Para não deixar ninguém assustado. 1 Coríntios 11, 29. Anota ou abre lá. Tudo que eu acabei de falar, agora eu vou na palavra, tá bom? Vou ler textos bíblicos, para não falar que é eu que estou falando. E eu estou com muito calor aqui em cima. Meu Deus, muito quente. Meu Deus do céu, muito quente. 1 Coríntios 11, 29. Posso ler? Olha o que diz. Anota só aí, tá bom? Depois você não conseguir abrir, pelo menos você tem anotadinho para você ler em casa. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem conhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo, ou para a sua própria condenação. E sobre esse texto nós vamos trazer mais clareza em outro momento dessa construção, que na verdade é a proposta de eu estar trazendo a mensagem hoje, é sobre, debaixo desse texto aqui, mas eu falo depois. 1 Coríntios 5:11. Anota ou abra. Oh, obrigado, Deise. Nossa, está muito quente. Isso. Olha o vento sul soprando. Oh, glórias. Nossa, melhorou, Deise. Obrigado, viu? De me servir aí. 1 Coríntios 5:11. O que eu digo é que vocês não devem ter nada... Irmão, presta atenção nesse texto, tá? Para você entender tudo que eu acabei de falar agora. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé. O que é ser irmão na fé? Ajuda eu.
Os mais entendidos aí. O que é ser irmão na fé? Tem a ver com aliança aqui ou não? Sim ou não? Mas é imoral. Preciso explicar o que é ser imoral ou você entendeu? O que é imoral? Eu estou provocando, quero que você pense, porque a gente tem problema de não pensar. E aí se eu for para outro ponto, você não vai lembrar disso. E é esse o ponto que eu quero que vocês pensem. Mas é imoral. Isso aqui tem a ver com imoralidade. Imoralidade sexual. Ou avarento. Ou adora ídolos, idolatria. Ou é bêbado. Ó, o que acontecia na ceia? Que Paulo vai chamar a atenção da igreja de Corinto. Bebiam muito, até ficar bêbados. Não era sobre beber, é que bebiam muito. Ou difamador. O que é ser difamador? Me ajudem. Maledicência. Falar mal de mim mesmo. É isso? Falar mal de quem? Aqui ninguém faz isso. Ninguém. Até sentar na mesa para almoçar ou qualquer outra coisa assim. Ou ladrão. Olha agora. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Só que nós estamos. E sabe o que aponta quando a Bíblia fala de refeição aqui? Ceia. Mateus 7,6. Esse que eu li é 1 Coríntios 5,11. Anota aí e leia mais, tá? Ah, Senhor, nos ajuda. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Gálatas 6,1. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a quê, irmãos? Fala alto para mim ouvir. Como está na sua versão aí, os que estão com a mesma versão que a minha? Fala mais alto. Mais alto, irmã. A se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Cara, isso aqui é uma bordoada para todo lado. Sim ou não? Ó, vocês devem corrigir seus irmãos, mas quando for fazer, faça isso com humildade. Irmão, fazer com humildade não é falar mansinho, tá? Porque Jesus foi humilde para tratar os camaradas lá, mas virou as mesas. Humildade, irmão, não tem a ver em passar a mão na cabeça de ninguém. Ser humilde tem a ver em submeter à vontade de Deus. Lógico que muito mais profundo que isso, mas estou trazendo a ideia, porque Jesus vai lá e vira as mesas, e todo mundo ficou escandalizado, que Jesus é esse que chega aqui e faz isso dentro do templo, imagina, dentro do templo virando as mesas, mas é porque os discípulos depois a Bíblia diz que foram entender, é porque o zelo da sua casa me consome. E isso é ser humilde. Às vezes você vai ter que ser meio firme e bem violento. Mas não só para expor as pessoas ou para humilhá-las, mas é porque você tem zelo pelas coisas de Deus. Deixa eu só ver onde eu estou aqui, que eu não quero perder isso aqui. Então, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais, isso aqui, ser espiritual também não é aquela carinha de santo, tá? Tipo assim, ó. Não. Ser espiritual aqui é ser experimentado, ser maduro, alguém que já apanhou, mas alcançou uma graça, foi desenvolvido, então sabe tocar, mas vai tocar com tanta humildade, porque sabe de onde veio.
E tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Porque, irmãos, eu posso olhar para o Lucas e ver ele olhando esquisito para mim e pensar, nossa, o Lucas está chato hoje. O que eu faço? Na hora, seja sincero, eu arranco ele do meu coração. E aí eu não quero conversar com ele também, e ainda saio falando dele. Mas não seria melhor eu procurar ele e falar, Lucas, o que você tem, meu irmão? Eu senti que você está assim, ou foi alguma percepção minha. O que ele vai fazer a hora que eu fazer isso? Seja sincero. Ele vai abrir o coração, ou não. Mas no mínimo ele vai falar, hoje eu não estou bem, estou cansado. Tem gente que é meio seco, né? Mas tudo bem, suporta. Mas no mínimo fala, eu posso orar por você? Mesmo que não... estou bem, mas posso orar por você? Ora, irmão. Você vai ver como você vai se sentir bem. Sabe por quê? Porque você não é bom. É a bondade de Deus te alcançando. Vamos derramar a bondade de Deus sobre as pessoas. Ok? O que é fazer o bem então? O que é fazer o bem? Estou escutando alguém gritar assim, abraçar. Pelo menos teve coragem de falar, né, irmão? Você, Valtinho? O Valtinho. Tudo bem aí, irmãos? Estou indo bem aí, Tiagão? Ajuda eu aí, Tiago. Estou bem aí, Serginho? Serginho de máscara. Não dá para ver ele direito. Só Maranata aqui, Serginho. Queridos, é que eu estou querendo amenizar um pouquinho a pancada. Como nós devemos tratar as pessoas que estão em escândalo e as pessoas que são ignorantes quanto à vontade de Deus, no que diz respeito às refeições da ceia. Então olha para mim, não é eu, não é o presbitério, mas é a autoridade que Deus deu à igreja para fazermos isso. Então olha para mim, quando algum irmão estiver em disciplina, todos que têm aliança precisam participar dela. Porque senão você vai apanhar juntamente com essa pessoa. E tudo bem, você quer abraçar a causa? Na rebeldia dela? Tudo bem. Você quer ser o Cristo dela? Tudo bem. Você quer morrer na cruz pelo pecado dela? Tudo bem. Mas assume isso e não reclame depois. Isso é sério. Você não é Salvador, Cristo é. Vou repetir, você não é Salvador de ninguém, Cristo é. Para de querer mostrar que você é bonzinho e que eu estou fazendo diferente. Não. Você não está discernindo o corpo do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Você não está discernindo o corpo do Senhor. Meu Deus, isso é sério. Então agora eu vou entrar na mensagem de hoje, tá? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, porque eu também não preciso ter pressa. Temos um bom tempo aqui. Oi? Não, tem 1 horinha. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre por que não tomamos a ceia ainda. Já viu algum tema desse na Bíblia? Por que não tomamos a ceia ainda? Esse tema não tem na Bíblia, mas é um tema que o apóstolo Paulo estava pregando em 1 Coríntios capítulo 11. Porque quando ele está chamando a atenção da igreja, ele vai dizer, a ceia que vocês estão tomando é sua ceia, não é do Senhor. Paulo estava querendo dizer o quê? Não deixe de tomar a ceia da forma correta, mas no que diz respeito à forma como vocês estão vivendo, seria melhor que vocês não tomassem. Então, eu estou iniciando com o tema dizendo, por que não tomamos a ceia ainda? Dá para entender aqui ou não? Então vamos lá, abra comigo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 30. Quem colocou esse ventiladorzinho aqui, obrigado, melhorou, hein? Tô parecendo um ar-condicionado.
Tudo bem aí, Marco? 1 Coríntios, capítulo 11, 24 ao 30, nós vamos ler. Posso ler, amados? Queridos da minha alma. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento, irmão, olha isso. Porque eu recebi dos apóstolos esse ensinamento. Sim? Vocês estão muito quietinhos, ajuda eu aí. Porque eu recebi do pastor Fábio esse ensinamento. Porque eu recebi de quem? Uau, vamos atentar a isso. Porque é Paulo dizendo, tá? Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão. Olha como é simples. Mais profundo, e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Só um adendo aqui, irmãos, segura aí, segura com o dedinho aí. Não esqueça que essa mensagem que Paulo está anunciando, ela veio de quem? Quando que essa palavra que Paulo está falando para a igreja de Corinto foi pregada? No dia que Jesus instituiu a ceia. Só que antes de Jesus instituir essa ceia, Jesus, lá em João capítulo 6, vocês lembram que ele vai falar que a sua carne era a verdadeira comida e o seu sangue era a verdadeira bebida, lembra? O que aconteceu com os discípulos naquele dia? Quem lembra? Me ajuda. O que aconteceu quando Jesus começou a pregar que a carne dele era comida e que a bebida dele era a verdadeira bebida, o seu sangue era a verdadeira bebida? Me ajuda, irmãos, cadê os nossos irmãos aí? Me ajuda aí, irmão, vamos participar, coopera comigo. Fala mais alto aí, tem gente corajosa para falar. Abandonaram Jesus. Por quê? Porque o discurso era pesado. Será que é diferente hoje? E deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: olha agora, aqui ele está concluindo aquilo que ele estava falando em João 6, mas agora ele está falando para os seus discípulos. Quem são eles? Os que permaneceram. Os que permaneceram, os que não foram embora, os que disseram para ele: para onde iremos nós? Olha agora, se só tu tens as palavras de vida eterna. Ceia tem a ver com isso. Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Sangue de quem, irmãos? Da igreja? Aguenta aí. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso também em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, versículo 27, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Nós já falamos desse versículo. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata ou sem discernir o corpo do Senhor, está sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Por que ainda não tomamos a ceia? Irmãos, apesar de existirem talvez vários outros motivos, e é óbvio que deva ter, de nós não talvez ter tomado a ceia, ou deveríamos pelo menos ter essa consciência de refletir sobre isso,
Sentimos que basicamente temos cometido alguns erros de interpretação que precisam ser esclarecidos à luz das Escrituras. Muitas pessoas me procuraram na mensagem do domingo passado falando: pastor, nossa, na igreja nos lares eu estive numa casa com alguns irmãos e lá muitos abordaram. Olha, eu nunca parei para pensar sobre isso, sobre todas as vezes que nós íamos participar da ceia, eu pensava no meu pecado, nós fechávamos os olhos e falava: Senhor, me perdoa que eu fiz essa semana, me perdoa porque eu briguei com meu marido. A maioria das pessoas entraram falando sobre este aspecto. Pastor, mas nós aprendemos então que não é sobre o nosso pecado, mas é sobre a obra de Cristo, e o que eu tenho que considerar e trazer à memória é Jesus. Que legal, nós estamos entendendo isso, mas nós não podemos esquecer o nível da prática agora. Ok? E que nós precisamos considerar Jesus, nós precisamos considerar a nossa fé na obra dele, porque a gente às vezes não percebe, mas estamos nos movendo na força do nosso braço ainda, e aqui não é diferente. Então, eu queria que vocês compreendessem que apesar de haver tantos outros motivos, mas existe um ponto aqui também, além desse outro texto que nós já lemos sobre examina a si mesmo, também tem este. Qual? Discernir o corpo do Senhor. Por quê? Por muito tempo, e à medida que o Espírito Santo nos conduz em uma busca intensa pela restauração da ceia, numa base correta, porque essa é a nossa proposta, é ter um olhar para a ceia do Senhor numa base correta. Então a gente lê, irmão, todo culto de ceia nós líamos, ou qualquer outro lugar que você tenha ido, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, nós líamos o santo texto sagrado, que alguns aqui falam até decor, sim ou não? Mas muitas vezes não tínhamos o fundamento daquilo que estava sendo falado, e estávamos participando erroneamente. Qual é a nossa proposta? Isso não é para você, é para todos nós, fazermos uma construção saudável sobre a ceia, porque se Paulo tratou isso sobre uma igreja imatura, uma igreja que estava sendo desenvolvida apesar de saber lidar com os dons, como a igreja de Corinto, e ainda apesar de todo o pecado que havia naquela igreja, Paulo vai chamar eles de santos. Então talvez tenha uma boa medida para nós aqui ainda, talvez tenha cheiro de esperança no nosso meio ainda. Então que possamos ter esse olhar com muito zelo pela palavra. Então descobrimos através de uma exegese cuidadosa de que temos usado erradamente a expressão discernir o corpo do Senhor. E eu quero colocar alguns pontos aqui. É obviamente que talvez eu estou falando que nós discernimos errado, mas talvez alguém nunca discerniu. Talvez alguém só participou porque o pão chegou até você, o suco chegou até você, e você disse: bom, eu desci as águas do batismo, então agora eu posso tomar porque eu desci as águas do batismo. Não, talvez você só tomou um banho, e talvez você não foi batizado de verdade. O batismo salva, irmãos? Sim ou não? Não. Mas por que eu me batizo? Porque eu sou salvo. Agora desculpa o que eu vou falar, muita gente batizou sem ser salvo, porque não compreendeu o Evangelho. Foi para a igreja por causa do pai, da mãe, foi para a igreja porque o louvor era legal, foi para a igreja porque a igreja dele era uma modinha, gente boa, que legal nossa igreja. Esses dias alguém falou para mim: eu fui numa determinada igreja aqui, nossa, é lindo lá, nossa, eu gostei tanto da igreja, as luzes, o som. Falei: meu Deus do céu, olha por que as pessoas vão para a igreja, por causa daquilo que elas veem, elas não vão por causa de Cristo. Eu quero que a Isilda venha aqui, Isilda, nós amamos você, porque você vai ver Cristo, porque o Evangelho vai provocar você, e não porque a igreja é gostoso, porque a igreja tem um banco confortável, porque o pastor é legal, graças a Deus que eu sei que eu não sou. Temos enfatizado que para tomar a ceia é necessário que vejamos Cristo em cada irmão e alcancemos uma forte comunhão horizontal. Quem já ouviu isso? Sempre falamos que para participar da ceia nós tínhamos que ver Cristo em alguém. Dentro desse texto, mas segundo as Escrituras, discernir o corpo de Cristo não está se referindo à igreja nem aos irmãos.
E nós vamos desmistificar uma outra realidade aqui hoje. Discernir o corpo do Senhor não tem a ver com a igreja. Nesse contexto aqui não. Você vai entender por quê, calma, tá? Calma. Você vai entender que na realidade, discernir o corpo de Cristo não tem a ver agora, dentro desse contexto, em olhar para o meu irmão, olhar para alguém, olhar para a igreja. Não é sobre isso. E nós já vamos ver. Mas segundo as Escrituras, discernir o corpo de Cristo não está se referindo à igreja e aos irmãos, e sim ao pão e o vinho. Guarda isso que é fundamental. João 6, 55, 56. Só anota aí, tá? Para nós ganharmos aqui. Pois a minha carne é a comida verdadeira. Olha isso, irmãos. Pois a minha carne é a comida verdadeira. A carne de Cristo está conectada com o quê? Com o pão. Sim ou não? Lembra que ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu? O meu sangue é a bebida verdadeira. João 6, 55 e 56, tá? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Essa mensagem foi um discurso pesado. Não suportaram a mensagem, foi embora, e Jesus falou, se alguém quiser ir embora agora, fique à vontade. Irmão, que segurança é essa? Se alguém começar a levantar agora e ir embora, porque não está gostando da mensagem, eu vou ser sincero, talvez eu vou ficar desesperado. Por quê? Porque o meu problema de aceitação vai fazer eu tentar querer me adequar para vocês me receberem, e para vocês me aceitarem. Olha, eu estou pregando a mensagem de Deus. Meu irmão, Jesus está pregando uma mensagem, estão levantando, estão indo embora. Imagina a movimentação naquele ambiente, Rafa. E Jesus está ali, ele não muda o discurso, ele não para a mensagem, ele não vai mudar para agradar ninguém, e ainda vai dizer, se vocês que estão comigo quiserem ir embora, pode ir. E alguém levanta a mão e diz, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos? Para onde nós poderemos ir? Por quê? Não é sobre o corpo de Cristo agora, é sobre o pão e sobre o vinho, ou sobre o sangue. Nós cometíamos um grande equívoco de colocar isso sobre a igreja. Meu irmão, quem é a igreja? Ela só é o que é por causa de Cristo. Sem Cristo não há igreja. Então o que nós temos que discernir aqui não é a igreja, não é o irmão, é o pão e o vinho. Guarda isso, que isso é fundamento. Porque quando participarmos da ceia, vamos ter reverência. E vamos discernir o corpo do Senhor. Por isso não tomamos a ceia ainda. E não importa o que para trás ficou. Mas e para trás quando nós tomamos ceia? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Para você, perdão. Se Paulo estivesse aqui, ele diria assim, ó. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Sigo para o alvo. Sabe o que Paulo está dizendo? Estou correndo atrás do Cordeiro. Estou correndo atrás do Cordeiro. É somente através de discernir o corpo no pão e participarmos deste único pão que poderemos ser transformados em um só corpo e alcançar um autêntico relacionamento horizontal. Sabe o que a palavra está nos ensinando? Que nós precisamos aprender a discernir o corpo do Senhor, que é o pão. Quando ele pega o pão, ele fala o quê? Que o pão é o quê? O meu corpo, que é partido, e ele parte o pão naquele exato momento. E ele vai falar que é o sangue dele. Deixa eu fazer, a igreja derramou sangue, irmão? A Bíblia vai dizer que nós não sofremos ao ponto de derramar sangue. Paulo vai tratar sobre isso. Só Cristo. Então, discernir o corpo do Senhor aqui não é sobre a igreja, nem sobre qualquer irmão que está aqui. Discernir o corpo do Senhor tem a ver com o pão
e tem a ver com o vinho. É isso que nós temos que trazer à memória, ok? É somente através de discernir o corpo, eu estou sendo enfático, tá? Eu estou batendo aqui para ficar bem registrado na sua mente. É somente através de discernir o corpo no pão e participarmos deste único pão, fala comigo, único pão. Você vai entender já já. Pão que poderemos ser transformados em um só corpo e alcançar o autêntico relacionamento horizontal. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 10, 16, 17. Aqui vai ficar claro agora isso que eu estou falando, tá? Posso ler? Anota aí, depois você vai lendo em casa. Pensem no cálice pela qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que, quando bebemos deste cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? Olha a pergunta. E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Olha agora, irmãos. Mesmo sendo muitos, quem são aqui os muitos? Fala, nós. Fala, aqui é a igreja, fala. Todos comemos do mesmo pão. Olha agora, que é um só. Que é um só pão. Não é o corpo de Cristo. Não é a igreja. Perdão, eu falei que não é o corpo de Cristo, né? Não é a igreja, é o corpo de Cristo. E por isso somos um só corpo agora. Uau, eu falei, meu Deus, isso é uma chave. E essa é uma construção violenta para nós na ceia do Senhor. O que isso significa? Que aqueles que desceram as águas do batismo, eu até ia entrar um pouquinho para falar, mas não vou conseguir, que tem a ver com a morte, com sepultura, mas também ressurreição. Quando nós participamos da ceia e comemos o pão, a partir do momento que eu faço isso, discernindo o corpo do Senhor, agora sim, eu consigo ter comunhão com o meu próximo. Sabe, irmão, por isso que a comunhão nunca vem. Por isso que a gente não consegue manter isso. Porque nós não temos entendimento. Então qual é a proposta do Senhor nessa manhã? Nos ensinar, para quando eu for participar, eu posso comer do pão, lembrando que é sobre Cristo. Mas agora, o que Ele fez, não foi só por mim. Foi para esse irmãozinho que está aqui do meu lado também. E que se participar, também se tornará um comigo. Por isso, irmãos, nós precisamos nos preparar para esse dia, como um corpo coletivo, e não de forma individual. Jesus não morreu só pela minha casa, Jesus morreu pelo mundo. E óbvio que aqui tem uma complicação seríssima teológica. Na verdade, ele morreu pelo mundo, não é o mundo, esse sistema, tem a ver com o cosmo, para a restauração de todas as coisas. Do desejo de Deus de restaurar todas as coisas. Então quando se fala todo mundo, não é o mundo em si, vocês sabem disso, né? Não preciso ficar explicando. Quem participa da ceia do Senhor tem uma dupla comunhão com Cristo. Fala comigo, dupla comunhão com Cristo. Olha para mim, tomando parte no seu sangue e tomando parte no seu corpo. Isso vai ficar mais claro para nós. E quando outros comem do mesmo pão, que é um só, nos tornamos, agora sim, um só corpo. Primeiro eu preciso discernir, Arnaldo, o corpo do Senhor. Porque quando eu discerno ele, e é sobre o pão e o vinho, então agora, no participar da mesa, ali nós somos unidos. Lembra que o próprio Cristo vai dizer que ele quebrou o muro que separava dois povos de dois, agora ele só fez um. Como que ele conseguiu fazer isso? Por causa da nova aliança. E qual é a nova aliança mesmo? O texto vai dizer, o meu sangue. Sangue da igreja? Sangue do meu irmão? Ninguém aqui sofreu ao ponto de derramar sangue. Quem conseguiu fazer isso? Só o nosso irmão mais velho, Jesus. Sério isso, né?
Percebe quanto tempo nós participamos da ceia sem ter esses entendimentos? Mas por que agora? Porque aprove o Senhor, e a sua graça, e a sua misericórdia, e a sua bondade conosco. Eu espero não estar dando pérolas a porcos. Romanos 12, 5. Quiser anotar, anota, tá? Romanos 12, 5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo. Olha agora, por estarmos unidos com Cristo. Então nós nos tornamos um quando estamos ligados com Cristo. Aonde? Na sua morte e na sua ressurreição. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Está ficando claro aí, irmãos? 1 Coríntios 6, 15 e 17. Anota ou abra, fica à vontade. Eu estou trazendo esses textos para construir tudo o que eu estou falando, tá? 1 Coríntios 6, 15 e 17. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? Meu Deus. É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor, olha o pão, se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Como nós nos tornamos um? Quando nós discernimos o corpo do Senhor. Me perdoa, irmão, se você não discernir o pão e não discernir o vinho, não vai haver comunhão em nós. Olha para mim, não é pelo meu esforço que eu me torno um com alguém. Como que eu consigo, pastor, me tornar um com o meu próximo? Discernindo o corpo do Senhor. Acontece simultaneamente no processo por causa da verdade que Deus estabeleceu por intermédio do seu Filho. Quando eu participo discernindo o corpo, o pão e o vinho, próprio Deus vai nos conectar espiritualmente. E o que é conectado no Espírito, olha o que Deus vai dizer agora: o que Deus une, não separa o homem. Então, irmão, toda a relação que nós estamos tendo na carne, por nosso egoísmo, porque eu acho você legalzinho, meu irmão, se não tiver Cristo, não tem unidade. Não tem relacionamento, vai durar por 1 ano e olha lá, e vai ser um monte de coisa errada, mas se tiver Cristo, não haverá nesse corpo ofensa, porque não há ofensa em Cristo. Não haverá difamação, porque Cristo sendo o cabeça não difama. Mas nesse corpo, Suelen, vai ter verdade, correção de erros, de ensinamento da palavra. Para quê? Para ordenar o corpo de Cristo, da qual Ele é o cabeça. Eu acho lindo essa humildade de Cristo, sabe por quê? Porque além dele ser o cabeça, Ele também é o fundamento, Ele é a base que nos sustenta. Então Ele está por cima, mas também sabe estar por baixo. E isso tem muito a ver com um dos atributos de Deus. Estou querendo lembrar a palavra aqui, não está vindo, mas vou lembrar. Transcendente e emanente. Sendo Ele Deus, não se fez igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Uau!
E aí Paulo vai dizer para essa mesma igreja, quem lembra? Vocês têm a mente de Cristo. Para e pensa. Por isso, antes de ter comunhão entre nós, é preciso ter comunhão com Cristo. Está claro isso, irmãos? Então, quando a gente fala de discernir o corpo, nós temos que discernir o que mesmo? Fala mais alto aí, faz um coral para mim, faz. Não é sobre seu irmão. Porque se você não discernir o corpo do Senhor, não vai haver comunhão. Deu para entender isso? Por isso, antes de ter comunhão entre nós, é preciso ter comunhão com Cristo. Cristo não está dividido em nós. Olha que forte isso. Em vez disso, nós nos tornamos um nele. Imagina se Cristo tivesse dividido em nós. Não tem unidade. Não reduzimos Cristo ao que somos. Ele nos eleva àquilo que Ele é. Não vamos reduzir Cristo a isso. Ele vai nos elevar àquilo que Ele é. Por isso, a Bíblia vai dizer sobre a nossa bendita esperança, de glória em glória, até ser dia perfeito. Uau! O corpo que estamos falando é o corpo de Cristo, formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Lembra? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Então o Senhor fez a sua escolha, daqueles que participam dessa realidade, porque ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. O teor da passagem de 1 Coríntios capítulo 11, é que os mesmos estavam tomando a ceia sem reverência e fé, e isso tinha chegado a tal extremo que uns se embriagavam e outros passavam fome. Irmão, para pensar essa ceia. Uns estavam comendo demais e bebendo todas, e outros passando fome. Tem unidade aqui? Tem união aqui? E por que não estava tendo? Olha para mim, porque essa igreja não discerniu o corpo do Senhor. E é isso que Paulo vai tratar na igreja. Por isso, olha o que Paulo vai dizer, irmãos, sério, isso me dá temor. Por isso que no meio de vocês tem muita gente doente, fraco, e alguns já até morreram. Só que aqui não é só morte física. Por quê? Porque a ceia tem ligação com coisas espirituais. Ele está falando de uma morte. Sabe o que é isso? Pessoas que ainda continuam sendo inimigas de Deus. E se nós somos inimigos de Deus, mas tem alguém que deseja ser amigo de Deus, como vai ter unidade nisso? Poderão dois andar juntos se não estiver de acordo? O que é acordo? Aliança. Como nós vamos caminhar juntos se não está tendo acordo entre nós? Aí nós vamos participar da ceia, mas não tem aliança. É melhor vocês não participarem. Mas qual é a proposta de Paulo aqui? Que haja conserto, que haja arrependimento. Esse arrependimento precisa acontecer. E esse tipo de arrependimento não é sobre um pecadinho individual meu. Esse pecado tem a ver com a comunidade toda. Tem a ver com a realidade da obra de Cristo. Ele morreu por todos. Então todos são culpados. E aqui não tem classe social agora, ele quebra isso. Você pode ser rico, você pode ser pobre. Você pode ser branco, você pode ser negro. E aí? Em Cristo, nós nos tornamos um. Ele quebrou agora isso que nos separava. Porque o que nos separa? O pecado. Mas dentro dessa realidade, o que isso retrata? As paixões carnais que há dentro de nós. E o que é? Inveja, ciúmes, ganância. E pensa aí, vai pensando. Gálatas, se você quiser saber mais sobre isso, só lê Gálatas 19, não é 19? 5:19, né? 5:19. Amém? Porque os coríntios não estavam discernindo o corpo do Senhor. Paulo vai dizer que não era a ceia do Senhor que estavam tomando, e sim a sua própria ceia. 1 Coríntios 11, 20 e 21. Diante desta situação,
Paulo os exortava a discernir a seriedade e a realidade da ceia, e que qualquer que comesse do pão ou bebesse do cálice indignamente seria culpado do corpo e do sangue do Senhor. Para e pensa nesse texto, 1 Coríntios, anota aí, capítulo 11, versículo 27, anota esse texto, você precisa ler na sua casa depois melhor, eu vou ler de novo. Diante desta situação, Paulo os exortava a discernir a seriedade e a realidade da ceia, e que qualquer que comesse do pão ou bebesse do cálice indignamente, seria culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha isso, quem come o pão e bebe o cálice do Senhor de modo desrespeitoso, é como a multidão que zombou o Senhor e cuspiu nele no momento da sua morte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, isso me pegou por dentro. Quando nós não discernimos o corpo do Senhor, nós tomamos indignamente. O que é ser indignamente? Ser, que eu acabei de falar aqui agora, quem lembra? Desonroso. Sabe o que você está fazendo? Cuspindo no rosto de Jesus. Lembra que o primeiro momento de ceia do domingo passado, o que eu falei mesmo? Que nós deveríamos saber preparar a ceia para o Senhor. Irmãos, um detalhe que eu não falei, que eu achei poderoso. Jesus, quando vai instituir a ceia, Ele pede para quem preparar a ceia? Para os discípulos. Lembra que Deus pediu isso para Moisés, mas Moisés vai direcionar a mensagem para quem? Para cada líder de família. Percebe que a responsabilidade de preparar a ceia cabe a nós? Você está preparando o ambiente da ceia? Porque Jesus não poderia falar não. Jesus falou, eu vou preparar a ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos, sim ou não? Sim ou não? Presta atenção aqui. Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. Cara, que ato de serviço foi esse? Ele não poderia preparar a mesa também da ceia? Mas por que ele pediu para os discípulos? Porque isso cabe a nós, Max. É nós que preparamos a ceia. Que ceia? A refeição, para trazer à memória aquilo que Ele fez por nós. Mas sabe, irmãos, para falar a verdade, a gente não consegue nem se preparar para vir num cultinho de domingo. A gente só se prepara quando a gente vai dormir meia-noite, e eu tenho que preparar minha roupa, saber que roupa que eu vou amanhã, tenho que acordar cedo. Mas como os nossos corações estão? É óbvio que eu estou falando de uma forma generalizada. Eu não estou apontando aqui o erro para ninguém. Estou falando para todos nós. Deixa eu fazer uma pergunta, seja sincero. Como você vai sair daqui hoje? E vai para a sua casa. Você vai amando o Senhor ou vai amando o seu próprio estômago? Porque você está com fome. Será que nós amamos o Senhor, irmãos, de verdade? Para cantar para Ele uma canção? Vocês querem tomar parte nesta lembrança? Examine suas motivações, teste o coração e venham para a ceia com santo temor. Vou repetir. Examinem suas motivações, lembra? Para ver se você está em fé, se você está levando Cristo a sério. Teste o coração e venha para a ceia com santo temor. Por que eu tenho que por que eu tenho que ter temor na ceia? Para não estar zombando dele enquanto eu participo. Eu gostaria, mas não que isso precise acontecer, que isso levasse nós num nível de arrependimento profundo agora. Como que eu estou participando da ceia? Primeiro, eu tenho aliança de verdade com Cristo? Eu faço parte da nova aliança? Irmão, olha para mim. Se a sua vida não está à altura da mensagem de Cristo, tudo que te resta é arrependimento. Por favor, se você não se arrepender, você não pode ter parte na mesa. Lembra que Jesus está preparando a Santa Ceia? Quem traiu ele naquele dia? Fala alto para mim.
que você acha que Jesus mais queria naquele momento com Judas? Que ele alcançasse o que Pedro alcançou. Irmão, é tão sério isso, que Judas não se arrependeu. Ele só teve remorso e foi tirar sua vida, porque não conseguiu lidar com o peso da mensagem. É o que muita gente está fazendo, tá? Estão tirando a sua vida, por não saber lidar com o peso da mensagem que já ouviu o sininho, e estão brincando com Cristo, zombando dele, na cara dele. Sabe o que acontece? São os mesmos que zombaram de Moisés, que entraram na tenda para ter imoralidade sexual, mas que o Senhor levante no nosso meio homens como Finéias, que vai ter zelo pela casa de Deus. Sabe o que eu mais quero nesse momento? Que homens e mulheres de Deus se levantem nesse domingo com zelo pela Santa Ceia, que vão vir para a casa de Deus com santo temor. Porque eu não consigo resolver isso, como pastor dessa igreja, eu não posso resolver o problema do pecado, mas o Evangelho pode, e nós queremos levar isso com seriedade, porque a ceia aponta para a membresia, para aqueles que são membros do corpo de Cristo. E Paulo vai tratar isso em 1 Coríntios capítulo 12, e ele vai dizer que só é possível com amor. Se tem algum dom que nós devemos pedir, este é o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai iniciar sobre isso. Ainda que eu profetize, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu tenha tantos dons, mas se não tiver amor, de nada vai valer. Nossa mentalidade, o Rafa pregou aqui, mas que adianta pregar? Se nós não tivermos a prática disso. Olha para mim, se arrependa toda hora, todo momento, cada passo que você der, tenta se arrepender. Lembra que para Davi trazer a glória de Deus de volta para Israel, o que ele precisou fazer? Tentaram fazer de qualquer jeito. Sabe o que aconteceu? Uzá morreu, porque tentou ajudar a Deus. Ninguém vai conseguir fazer isso. Irmãos, não adianta eu chegar, Arnaldo, você está em pecado. Arnaldo, você tem que mudar. Não é eu, é o Evangelho. É o Evangelho que tem que confrontar você. É o Evangelho que tem que bater no seu coração, e você cair de joelho gritando pela misericórdia de Deus. Não é eu, não é ninguém, é o Evangelho, ele é suficiente. Paulo vai dizer que o Evangelho é poder de Deus para salvar o homem. Então, irmão, se você não está se arrependendo, talvez você nem seja de Deus. Ah, isso choca, eu sei. Vai estudar sobre a ordem da salvação para você entender o que eu estou falando. Aí você fica vivendo no seu mundinho de achismo, indo para o inferno. Eu sei que choca, seja quem for ouvir essa mensagem, mas essa é a verdade. Você já parou para pensar, meu Deus, eu posso estar aqui e estar indo para o inferno? Você já parou para pensar nisso ou não? Se não parou, pense. Se não parou, por favor, pense, eu posso estar indo para o inferno. Cara, achando que a minha vida está legal. Para! E se arrependa. E a gente está brincando, e vamos fazendo do jeito que a gente quer. Encontrinhos escondidos, ninguém está vendo, Deus está, e Ele está vendo tanto que Ele te ama, que eu nem estava querendo falar sobre isso, Ele quer falar com alguém aqui, eu não sei. Não brinca com Deus, porque dele ninguém zomba. Ele vai se levantar na hora certa, fique tranquilo, tá? Não pensa, ninguém está vendo, Deus está, e é Ele que você tem que temer. Sabe, irmãos, é muito sério. E a minha capacidade de pregador vai até aqui, eu não consigo ir mais profundo que isso.
E nem estou preocupado mais, porque eu quero que o Evangelho te convença agora a sentir temor, para depois falar, de verdade eu sou membro dessa comunidade, eu quero fazer parte do corpo de Cristo com essa comunidade, eu quero cear, eu quero ir para a ceia com santo temor, eu quero ter aliança, eu quero construir algo com essa comunidade, eu vou dar minha mão, nós estamos juntos e vamos caminhar para essa realidade. Porque você pode estar saindo por aí falando que você é membro daqui. E talvez até faz parte da base mesmo. Eu quero saber se você faz parte do corpo de Cristo. Fazer parte da base, irmão, qualquer um pode fazer parte. Nós não vamos impedir ninguém de fazer parte daqui. A pergunta que eu quero é com as coisas espirituais, se nós realmente estamos fazendo parte, Lúcio. Se estamos tendo uma vida de oração, se estamos lendo a Bíblia, se estamos tendo confissão de pecado, que eu ia falar sobre isso. Judas morreu. Porque vocês percebem que Judas comeu do pão, mas não bebeu do cálice. Para e pensa, porque o sangue é vida, e não havia vida em Judas. Pedro participa, mas lembra o que ele fez? Ele participou também junto com, fez parte daquela realidade. Negou Jesus por 3 vezes, mas sabe o que aconteceu? Pedro se arrependeu, a Bíblia diz amargamente, só que tem um processo aqui, ele se arrependeu sim, mas pós-morte, ou melhor, pós-ressurreição, Jesus vai para o Monte da Galileia e fala assim, o que Jesus vai falar? Maria, vai, avisa os meus discípulos e a Pedro. Eu não entendo de gramática não, irmãos, mas para mim Pedro era discípulo. Por que ele fala, manda os discípulos e a Pedro? É que ele estava dizendo assim, fala para todos estarem lá comigo na Galileia, mas diga para Pedro que ele não pode faltar. Por que, Jesus? Estou aqui simulando a mensagem, tá? Sabe por quê? Porque se ele não me confessar diante dos homens, eu vou ter que negá-lo diante do meu Pai e dos anjos. Porque todo aquele que nega o meu nome diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos. E Jesus, não é você que está atrás de Jesus não, tá? Essa manhã é Jesus que está atrás de você, se você não percebeu ainda. Irmão, isso é amor de Deus, eu vejo bondade de Deus aqui, que Ele está trazendo uma mensagem para alinhar o seu coração novamente, mais uma vez, e Ele vai atrás de Pedro, e estão lá pescando. Onde que Pedro está? Pescando. Mas lembra que Pedro era um pescador? E lá em Lucas capítulo 5, Jesus vai falar para ele, você não é mais pescador de peixe, agora você vai ser pescador de homens. Mas porque ele negou Jesus, ficou arrependido, mas ainda está sentindo o peso da culpa, vai pescar, leva Tomé, leva Barnabé, leva Tomé e Natanael. Com ele, está todo mundo na galera pescando. E quantos peixes eles pegaram? Nada. Até que João olha e percebe Jesus do outro lado e fala, o mestre está aí. Pedro fica desesperado, dá um mergulho, se troca e vai até Jesus. E Jesus vai falar o que para ele? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes você me negou. Sabe por quê, irmãos? Não basta se arrepender. Tem que ter confissão. Pedro se arrependeu, mas agora está confessando diante dele. Eu sei que vai ser duro, mas eu preciso falar. E não vou falar porque eu acho legalzinho, não, irmão. Olha, é como um pai batendo num filho. O pai sofre. Mas eu vou falar aqui, tem pessoas nesse exato momento entre nós que está indo para o inferno porque não querem ouvir o Senhor. E eu não posso fazer nada. A única coisa é colocar um marco, uma mensagem, uma palavra que só ela, o Evangelho, pode entrar dentro de você e fazer você sair daqui hoje dizendo, eu preciso me arrepender, porque senão eu estou lascado, como foi falado no início da mensagem. Por que você teima tanto em se render e ver que há maldade dentro do seu homem interior? Por quê? Porque você gosta do pecado, você se relacionou com ele. Sabe quando a Bíblia diz aqui, pode alguém se unir a uma prostituta e não se tornar como ela?
Está dizendo a palavra? Claro que não, porque se você une a prostituta, você se torna um prostituto. Só que aqui não está falando apenas de prostituição, no sentido de um homem e uma mulher. Isso está falando de alguém que trocou os outros amores por um único amor. Ou pelo contrário, trocou o seu único amor por muitos amores. Isso é prostituição. E aí você quer participar da mesa do Senhor, sendo que depois você participa da mesa de demônios, e Paulo vai tratar sobre isso também. Não há possibilidade de participar da mesa do Senhor, Pítio, e participar da mesa de demônios. Só que muitas vezes é o que está acontecendo. E sinceramente, você pode até não entender muito o que eu estou falando. No mínimo, você precisaria ter arrependimento. Nós sabemos falar bem a palavra de Deus, mas viver muito pouco. Nós sabemos querer ter uma boa apresentação diante das pessoas e usar as melhores palavras. Por isso que eu também não estou preocupado aqui nessa manhã em fazer isso. Por isso que hoje eu preferi mais ler do que simplesmente ficar exibindo alguma qualidade que eu também nem tenho. Mas eu gostaria que viesse um santo temor em nossos corações agora. Feche os teus olhos. Eu queria que você olhasse para a ceia com santo temor.